Oi, gente, boa noite, boa noite. Obrigado pela paciência, né, inicial aí para a gente se ajeitar. Espero que todo mundo, ou pelo menos a maior parte das pessoas, esteja conseguindo ouvir bem e também a gente possa se comunicar, né? Como o Fábio falou, vamos interagir pelo chat também, se tiver algum comentário, né, alguma dúvida, alguma elaboração. Estou aqui em casa, estou tentando me ajeitar da melhor forma para a gente fazer essa conversa sobre a categoria identidade de gênero, mas tão importante quanto isso, pensar a identidade de gênero como, né, uma categoria entre muitas outras necessárias para a gente compreender formas de hierarquia, formas de produção e legitimação de violências, e também para a gente poder, né, refletir juntas, imaginar formas de resistência, formas de operar brechas e também, né, cultivarmos bem viver dentro de uma ética e prática transfeminista, feminista, né, de inspirações decoloniais e interseccionais. Acho que minha intenção, né, de alguma forma, é compartilhar algumas coisas que têm me interessado, que têm me instigado e que talvez, né, sirva para vocês pensarem nos seus contextos, dentro das suas pesquisas, as afetações, né, que pelas quais eu passei em relação a essa categoria, identidade de gênero, tá? Esse primeiro encontro eu tinha imaginado algo mais como uma apresentação geral, né, do curso, então eu não esperava, não, enfim, não forcei muito na ideia de que a leitura prévia era necessária, né? Então não se preocupem. Também acho que a leitura é mais uma incitação e um convite, né? Porque não temos tempo necessariamente para fazer uma leitura profunda no contexto desse mini curso. O objetivo aqui é a gente poder dialogar e poder ou se aprofundar sobre esse tema ou encontrar uma perspectiva nova ou diferente daquilo com o que algumas de vocês, né, já vêm trabalhando. Sei que para muitas aqui o que eu vou falar não será novidade, mas ou também, por outro lado, né, talvez interessar ou inspirar uma primeira aproximação desse tema, identidade de gênero, tá? Então, acho que antes de mais nada, né, talvez a partir de algumas obras, alguns livros que eu quis trazer aqui comigo, fazer esse primeiro gesto simbólico, né, desse reconhecimento, né, de uma ancestralidade, de um diálogo que é um caminhar coletivo, né? Acho que a minha presença aqui como essa formadora, né, essa pessoa que está facilitando esse processo, é resultado de muitas lutas e muitas pessoas. Então, acho que essa primeira obra de Marlene Wayar, né, Travesti, uma teoria lo suficientemente buena, é um pouco, né, dentro do contexto argentino dela, é um pouco uma reverência a esse legado que fica entre o oral e o escrito, que fica marcado, né, muito marcado nas histórias travestis sul-americanas, a resistência a regimes ditatoriais, né, de ditaduras militares, regimes de brutalidade policial, que é também produção teórica e acadêmica e, enfim, prática política e para muito além dos marcos nos quais algumas pessoas de fora, geralmente, né, observam o que são essas lutas LGBT ou o que são as lutas em torno das identidades de gênero, expressões de gênero, como se fossem meramente demandas individuais ou liberais por reconhecimento dentro da lei ou de alguma institucionalidade dada. Pode ser isso também, mas eu quero tentar argumentar com vocês que há tantas outras linhas de fuga
né? Há tantos outros caminhos pelos quais a identidade de gênero me parece inspirar resistências, que esse molde liberal ele é pouco perto do que pode ser questionado dentro dos nossos imaginários ocidentalizados, tá? Eu vou... Oh, Bianca, que pena, viu? Que a internet não tá massa hoje. Tô só vendo o chat aqui rapidinho. Chama para dançar. Margot, que bacana você compartilhar sobre esse projeto, né? De oportunidades profissionais para pessoas trans. Acho que é um pouco sobre isso também, da gente poder compartilhar o que são essas resistências possíveis, né? Então, pensar a identidade de gênero no contexto desse mini curso está totalmente atrelado a essa ideia, né? De que, enquanto comunidades trans, travestis, não binárias, imaginamos e produzimos muitas formas de vida que excedem, né, o que algumas pessoas, né, amigas pesquisadoras têm gastado, né, nessa forma pajubeira, né, até para celebrar o trabalho de Carlos Henrique Lima, das linguagens pajubeiras, na sua tese, de como que há um deboche em relação à norma, né, há uma forma de produzir bem-estar em um contexto inimaginável, de produzir resistência, sobrevivência e bem-estar quando não, né? E sonhos quando não. Acho que a gente vive uma geração, né? Esse contexto atual nosso, não é que seja um contexto sem violências, mas é um contexto de uma proliferação maior da diversidade nas identidades de gênero, nas suas intersecções, né, de a gente poder ver uma complexidade maior e os seus problemas relacionados, né, em torno de não só vermos mais pessoas cis 100% do tempo, talvez agora 99% do tempo, né? Enfim, mas acho que tem uma diferença marcante em como, digamos, na sociedade hegemônica, a representação de pessoas trans tem acontecido. O que traz riscos, traz oportunidades, né? A gente vê também retóricas reacionárias muito fortes, por exemplo, no debate sobre pessoas trans nos esportes, né? O link do WhatsApp tá certo e tal. Vou trazer um outro livro aqui para a gente seguir essa conversa, né? Abrir essa conversa. Ambulare, do professor Marco Aurélio Máximo Prado, né? Da UFMG. Eu acho que, para além né, do livro, que em si é um relato, uma defesa relacionada à despatologização. Deixa eu levantar aqui, meu joelho está doendo. Mas acho que ele é também um livro que simboliza um pouco, né? Qual é a aliança possível e quais são as formas de aliança que podemos pensar desde as pessoas cis com as pessoas trans, travestis, não binárias e de outras identidades de gênero, né? Enquanto uma pessoa trans que, enfim, né, se vocês pegarem a minha dissertação, né, a parte acadêmica dela, vocês vão talvez dialogar com parte dos incômodos pelos quais passamos muitas pessoas trans no diálogo com a produção de saber, né? Então, acho que é importante a gente poder pensar os termos nos quais essas alianças acontecem e entre nós, pessoas trans, travestis, não binárias, né, também pensarmos coletivamente, né, quais são as fronteiras dessas alianças, o que estamos dispostos ou não, compreender também que haverá diferentes disposições entre nós, pessoas trans, travestis, não binárias, nessas relações, enfim, abrir esse diálogo também, né, a partir do livro de Marco Aurélio. Acho que era um pouco isso. E acho que aqui, né, uma tradução de
Jack Halberstam é um dos livros que eu coloquei, uma das obras, né, que eu coloquei como uma das referências, e eu vou só selecionar pequenos trechos e excertos para estimular essa leitura, assim, né? Mas é para a gente entender isso como caminhos, né? E possibilidades mesmo. Não entendo isso como leituras obrigatórias. Mas eu entendo a questão, trago esse livro para abrir também pensando, né? Em como a sociedade produtivista na qual vivemos se alimenta dessa ojeriza ao fracasso, né? Se alimenta e fracasso tomado em vários sentidos aí. Acho que é importante a gente poder desconstruir, desaprender, né, quais são os parâmetros desse fracasso e dessa construção sobre nossas vidas, sobre nossas subjetividades, bom, especialmente nós formadas dentro de sociedades ocidentalizadas, né, onde a culpa e a vergonha cristãs são, né, profundas na nossa subjetividade. Queria reconhecer isso, né, enquanto uma pessoa agnóstica, ateia, enfim, mas reconhecer como, às vezes, de formas inesperadas, surpreendentes, né, essas dinâmicas emocionais, subjetivas, estão bastante presentes. Acho que era um pouco dessa abertura que eu queria fazer, né? É uma grande alegria, né, fazer parte dentro, né, desse projeto com a Farmácia de Foucault. Carlos e Fábio são pessoas que eu aprecio muito, eu admiro muito, né, nos seus fazeres acadêmicos, políticos, e fico muito feliz, né, de poder contribuir de alguma forma, né, sendo parte, né, desse núcleo de pesquisa e extensão, né, o Cultura e Sexualidade, coordenado pelo professor Leandro Collin também, né, somos parceiras de balbúrdia, né, nessa Federal da Bahia. Então é dizer também, né, que para mim, que venho do Sudeste, venho de São Paulo, é muito valioso saber que temos excelência acadêmica não só na capital, né, não só nas capitais nordestinas, mas por todos os territórios desse grande e imenso Nordeste de resistências. Então, para mim, muito me honra ser convidada a abrir, né, esse projeto que é a realização de um sonho, como vocês colocaram, né, um sonho de certo tempo já. Então, fico muito feliz. Espero trazer algo bacana para esse momento, tá? Eu vou compartilhar a tela de uma breve apresentação aqui. Fiquem à vontade também para comentar no chat. Vou colocar aqui. Eu imagino que vocês já estão vendo ou estão por ver. Bom, estava no slide mais avançado. Espero que esteja dando para ver tudo certinho. Bom, a questão, né, das diferenças, hierarquias e violência, né? Acho que uma questão muito importante dentro desse curso é a gente poder repensar os imaginários sobre pessoas trans, travestis, não binárias, né? E essa categoria, identidade de gênero, pensada desde um lugar decolonial e interseccional, tá? Acho que isso sintetiza um pouco de alguns objetivos nessa conversa. Para me situar um pouquinho, né? Vocês também podem me mandar um e-mail, tá aí, msvivianev@gmail, trocando ideias. Stona, eu vou te responder esse e-mail. Stona é um pesquisador do Rio Grande do Sul, querido. Tenho que... Vamos seguir em conversas, viu? Bom, eu sou coordenadora de projeto com a Carratá, que é uma equipe de trabalho em gêneros e sexualidades. É uma equipe que eu sou muito feliz de fazer parte, né? A gente faz
vários tipos de formação, oficinas com ativistas LGBT no contexto latino-americano e também incidência política na OEA e nas Nações Unidas. Então, esse campo dos direitos humanos é um campo que eu tenho tido algumas experiências, assim, né, alguma vivência e diálogo dentro dessa equipe. Sou pesquisadora do NUCUS, né, dos estudos trans, travestis e intersexo, que é uma das linhas de pesquisa, né, desse núcleo da Federal da Bahia. A gente tem tido dificuldades para se organizar e tudo mais, né? Mas particularmente para as pessoas trans, travestis, não binárias, espero que a gente possa ampliar diálogos. Acho que esse mini curso também é uma oportunidade para a gente poder pensar ideias e tal. Chico, que está aí, né? Aqui em Salvador, aqui na Bahia, desculpa. Podemos pensar em formas de fazer diálogos também. O doutorado, como o Fábio colocou, é em estudos de gênero, né? É um programa de pós-graduação, o NEIM, da Federal da Bahia. É um núcleo que faço, fico muito honrado em fazer parte, né? E estar produzindo a partir dele. Acho que os diálogos com os feminismos são muito importantes. E, enfim, colaboro com alguns outros grupos de pesquisa, o ODARA, né, do FRJ, da professora Jaqueline Gomes de Jesus, coordenado por ela, né, desculpem. O Lab Trans, pela professora Fran Demetrio, aqui no Recôncavo do Baiano. Enfim, estamos... É só para enfatizar, né, esse lugar coletivo, esse lugar que vem de muitas mãos, né? Então, aqui não é só a Viviane, evidentemente, que se coloca. Bom, esses slides não estão no Drive, mas eu vou colocar logo mais. Vocês também podem acessar por esse link. Mas aí é do Simpla, né? Esse objetivo de pensar a categoria de identidade de gênero, né, dentro de um espaço-tempo interseccional, né? Ou seja, interseccionalidade pensada socio-historicamente nesse sentido, né? Como a gente deslocar a modernidade ocidental de um centro que nunca existiu, né? Então a gente precisa suspender um pouco o espaço-tempo da modernidade colonial, pensar que muitas sociedades e culturas humanas conceberam, imaginaram os corpos, as concepções de gênero, a organização social de formas muito variadas, né? E que vivenciamos um período sócio-histórico no qual há uma hegemonia, né? Há uma hegemonia não à toa atravessada por projetos coloniais de muitos séculos, né? Não é à toa que nosso imaginário ele é restringido, ele é constrangido. Isso é uma operação econômica, uma operação subjetiva, uma operação operada desde a partir de muitos lugares, né? Operada a partir de muitos dispositivos, né? Para usar uma expressão Foucaultiana. E como, né, esse processo que nos estudos queer, né, nos estudos de gênero e sexualidade, tem se falado bastante, né, como as formas de normatividade, ou seja, as formas de produzir, de dizer e de legitimar a ideia de que somente as pessoas heterossexuais e cisgêneras, né, pensando a sua sexualidade, pensando a sua identidade de gênero, de que somente essas pessoas são normais, são saudáveis, têm uma forma de praticar a sua sexualidade, né, compreender e exercitar a sua sexualidade que é normal, aceitável, saudável, né? E como essa normatividade, ao produzir diferença, ela produz juntamente e articulada num processo, né, que é racista, que é capacitista, que é gordofóbico, que é cristão-cêntrico, né, na sua forma moral, na sua forma ética,
Em toda essa articulação também está, né, a produção da heterossexualidade como normatividade, da cisgeneridade como normatividade, e isso implica em hierarquias e diferenças, né? E aqui trazer alguns elementos de onde, pelo menos para minha afetação, eu gosto de pensar a questão da justiça, a questão da interseccionalidade, a questão do que produz essa relação entre identidade e violência, né? E nesse sentido a gente poder trocar ideias e diálogos, né, de como a gente pode resistir, como a gente pode debochar, né, e como a gente pode disputar as narrativas em, em torno, né, da identidade de gênero, das expressões de gênero e entre outros marcadores. Mas nesse mini curso, evidentemente, centrando, né, um pouco mais no detalhe desse eixo, identidade de gênero. Tá? Então são 4 encontros, esse de hoje, pensar a identidade de gênero nesse espaço-tempo interseccional. Depois a gente fazer uma conversa bem traveca, sobre diferenças e cis-heteronormatividade. Né? Pensar no encontro 3 a questão da justiça e a produção de dados e informações. Aqui, muito, né, do Amartya Sen, que é um economista indiano, né, mas que vive na Inglaterra. Agora eu me esqueci de ver a biografia, se ele já se foi, mas se eu não me engano ele ainda é vivo e atuante. Mas é o economista que desenvolveu o IDH, né, um dos que contribuiu para o desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano. Acho que é importante, né, quando a gente pensa em identidade de gênero, a gente mobiliza muitos dados, né, geralmente violentos e tristes, né, mas não é só isso que existe. E como a gente pode estrategizar melhores produções de dados, né? Esse encontro 3 é um pouco para pensar isso. E, por fim, né, nesse último encontro do minicurso, pensar resistências, ideias, brechas, iniciativas para disputar dentro desses sistemas e para além deles. Tá bem? Bom, quis pensar, né, essa ideia da identidade de gênero e interseccionalidade entre nós, pessoas ativistas, pesquisadoras, profissionais que somos trans, travestis, não binárias, né, e outras identidades de gênero. Para mim é uma honra que a gente possa compartilhar e pensar juntos, né, juntos aí, em formas de responder, né, e de existir. Eu, sinceramente, assim, né, na teoria e nessas afetividades que encontro energia mesmo para seguir vivendo apesar de muitos acontecimentos, né? Apesar de um contexto histórico que a gente antevê e prediz uma catástrofe socioambiental, né? Que desemboca em muitas outras, né? Outras formas que, como vamos ver com a Amartya Sen, né? Produziram alianças em torno de violências, né? E, enfim, como isso é mobilizado de forma patriarcal, é todo um campo para a gente pensar, né? A forma de resolver os problemas via violência, né? Através da violência, etc. Enfim, estou divagando aqui um pouco, mas é a força de nós que pensamos isso a partir desses lugares trans, travestis, não binários que me mobiliza muito, né? Junto a isso, e não menos importante, e falo isso de coração, né? Também por ter desenvolvido e saber, né, das afetações muito profundas que pessoas ativistas, pesquisadoras, profissionais cis, aliadas e interessadas no tema têm produzido, têm feito, se interessado, tá? Acho que em alguns lugares, né, como por exemplo o Thiago Coarte da UFMG, né, que tem o podcast Mara, que é o Larvas Incendiadas, de como, acho que foi até postado pelo Farmácia de Foucault, né, de como que
é importante também, né, em um sentido muito profundo, ver como que é tão importante a presença de alguém que possa realizar essa defesa e essa promoção de direitos e vida mesmo, de bem-estar entre pessoas trans, travestis, não binárias. E para além disso, né, de como que muitas pessoas que, né, não necessariamente estão dentro das identidades trans, travestis, não binárias, de como essa afetação é de um lugar subjetivo para si também. Espero, né, que esse mini curso seja um lugar desse também, de repensarmos subjetivamente nossa relação com nossa identidade e expressão de gênero, né? E particularmente também, né, pragmaticamente, né, o lugar dessas alianças com pessoas cis para a gente fundar mais brechas, aprofundar brechas e resistências no direito, na saúde, na economia, na educação, em todos os campos, saúde, incluindo saúde mental e a psico, né, um campo aliado importantíssimo para pensar a existência, né, TTNB, sem considerar históricos problemáticos, mas, enfim, babados. E por fim, né, acho que também, e não menos importantes, porque são muitos lugares profundos e complexos, né, todas as pessoas interessadas nesse tema. E quero, né, colocar muito sinceramente assim, espero que seja uma primeira aproximação que abra caminhos e não assuste do ponto de vista teórico e acadêmico. Por isso que eu quero também me colocar nesse lugar, né, de uma branquitude acadêmica, de classe média do Sudeste, que esbarra em lugares intelectualoides, academicistas desnecessários. Então eu quero explicitar esse lugar também para que se sintam muito à vontade de colocar dúvidas, colocar inquietações. Espero que esse seja um espaço da gente poder compartilhar mesmo, né, e não operar a partir do punitivismo ou do julgamento alheio nocivo, assim, por assim dizer, né? Ao mesmo tempo, espero que haja sensibilidade e consideração por esse ser um espaço em que há muitas pessoas trans, travestis, não binárias, né? Então, operem a partir desse lugar onde também, né, em todas nós, pessoas, né, há uma ignorância generalizada sobre o tema. Então, a sensibilidade de nos percebemos como se passando, né, é importante. E aqui falo desde o meu lugar de branquitude também, né? Se eu fizer uma branquice, por favor, né, me coloquem nesse meu devido lugar. Mas eu queria enfatizar isso também, né, que esse momento também interesse, né, as pessoas em geral a pensar sobre a identidade de gênero. Vou falar aqui né, de 3 das referências que eu pensei para esse encontro. O livro da Carla Cotirene, Interseccionalidade, é um livro que eu recomendo, está à venda aí, é um livro bem bacana da coleção Feminismos Plurais. Eu vou falar dele muito brevemente para a gente poder conversar. Não sei como está o chat, eu não estou vendo, mas depois dessa apresentação eu quero passar para a gente trocar uma ideia. Falar brevemente dos princípios de Yogyakarta, né? E um breve comentário só para interessar vocês na leitura do Aimé Césaire, né? O discurso sobre o colonialismo, tá bom? Vou trazer aqui uma citação, né, da Carla Cotirene do livro Interseccionalidade, só uma breve reflexão para a gente pensar o conceito e situá-lo nas suas ancestralidades e lugares, né, de contribuição e formação. Muito feliz de que depois desse curso vai ser Daisy que vai fazer uma outra formação, né, que para mim é fundamental também e é uma aproximação mais recente, né, aos feminismos, às teorias feministas e compreender as lutas trans e as identidades de gênero
para mim, compartilha muito de, né, tem um sentido assim, né, nessa reflexão histórica, compartilha muito das dificuldades das lutas políticas e se alimenta muito das dificuldades e das lutas políticas que feministas não brancas, de formações e lugares não acadêmicos ou fora de instituições, né, instituições em geral, mas instituições universitárias em particular, de como essas feministas enfrentaram, né, obstáculos para colocar as suas diferenças diante de um espaço-tempo que se promovia como parte do progressismo social da sua época, os feminismos hegemônicos, né, branco-ocidentais, do norte global, vou colocar essa entidade assim, né? Então, para mim, acho que é importante, né, trazer esse livro da Carla Cotirene, porque ele já parte de uma leitura tanto introdutória, mas como também crítica do conceito de interseccionalidade, demandando, né, e acho que essa demanda com a qual ela abre o texto é importante de ser celebrada e considerada, porque orbitamos em torno do risco de uma, né, de uma forma de esvaziar os conceitos, falar a interseccionalidade da boca para fora, e isso não necessariamente implicar em outros tipos de prática, outras formas de organização social, interpessoal e assim por diante, tá? Então, nesse sentido, né, queria, nossa, eu demorei para usar isso aqui, né, mas ressaltar a interseccionalidade como uma instrumentalidade teórico-metodológica, né? E aqui para dizer, pensar a identidade de gênero como uma categoria isolável é impossível nesse sentido, né? Interseccionalidade ela é necessária para que não haja limitações fundamentais e críticas quando a gente vai pensar a identidade de gênero. E o que eu quero dizer com isso é, se a gente não pensa marcadores de classe, marcadores de raça, marcadores de religiosidade, né? Saudando aí Claudenilson Dias, né? Colega de no curso também. Se a gente não pensa nesses marcadores, histórias de vida, né? Se a gente não pensa que esses marcadores existem, a gente pode cometer erros de análise muito graves. Ou, num outro sentido, acertos parciais de análise, ou seja, a nossa sugestão de política pública, nosso estudo sobre determinada região, se ele não considerar a interseccionalidade, ele pode estar falando somente de um grupo restrito de pessoas que vivenciam determinada realidade, né? Por exemplo, se a gente pensa em como o governo federal colocou algumas das suas ações de comunicação sobre o auxílio emergencial, né, a gente vai ver, obviamente, né, que ao colocar, enfim, colocar anúncio do auxílio emergencial numa plataforma da Amazon, no robozinho da Amazon de ficar em casa, que a pessoa tem que gastar R$ 2.000 para comprar aquele aparelho, é totalmente surreal, né? Mas é um dos símbolos, né, de como, ao não perceber a interseccionalidade ou ao não considerar a interseccionalidade de forma deliberada ou de forma não deliberada, não intencional, a gente pode estar apagando e, por consequência, né, sendo coniventes ou cúmplices de determinadas violências e hierarquias que acontecem, né? E isso tem a ver com essa inseparabilidade estrutural
de racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado, né? Que afetam, e aí especificamente, né, mulheres negras, e dentro do contexto desse minicurso, né, a gente pensar que pessoas não afeta também, algumas avenidas afetam pessoas que não são cisgêneras, né, que são trans, que são travestis, que são não binárias, enfim, que essas avenidas identitárias produzem vários lugares, vários espaços-tempos, né, nos quais haverá maior probabilidade de violências, de exclusões, de marginalizações e, ao mesmo tempo, menores chances de possibilidades de acesso a recursos, de acesso a reconhecimento, de acesso a uma subjetividade com o direito à complexidade, né? E aí, segundo, né, a Kimberly Crenshaw, que é uma das autoras, né, negras fundamentais para se pensar o conceito e a prática política da interseccionalidade, né, de como que esse conceito nos permite enxergar uma colisão de estruturas, né, um entrelaçamento de estruturas, tá bem? E alguns fracassos. E aí, particularmente, por exemplo, né, o fracasso dos feminismos em reconhecer as questões raciais dentro desse lugar teórico e político, os feminismos, né? Assim como, né, os movimentos antirracistas na sua história, né, e nas suas limitações em compreender ou colocar em pauta as questões de gênero, né? Nesse sentido, o que, né, a Carla Cotirene vai argumentar, né, como são, para se pensar a interseccionalidade, como é importante, né, que os grupos vitimados ou os grupos em resistência instrumentalizem conceitualmente, né, raça, classe, nação e gênero, né? A questão da nacionalidade como um conceito importante também, tem que colocar isso, né? Por sua vez, uma sensibilidade ao interpretar, né, as maneiras complexas como as identidades se entrelaçam, né? Muitas vezes nos ativismos a gente fala, né, que olha, não é só uma soma de, né, mulher mais branca, mais cis, mais hétero. A produção ela é complexa dentro disso e ela se insere numa trajetória de vida também, né? Acho que é importante pensar isso tanto ao sermos críticas quanto ao sermos compreensivas em relação às outras pessoas, né? E dentro disso, e é um dos objetivos também, né, a gente pensar identidade de gênero não só de um lugar subjetivo, pessoal, mas completamente articulado a uma matriz colonial moderna. Então, a forma como talvez muitas de nós, particularmente as nós, pessoas trans, travestis, não binárias, né, lidamos com muitas dificuldades do ponto de vista subjetivo, psíquico, erótico, além do material, recurso, né, segurança, não violência, de como isso está plenamente articulado a projetos que podem ser e devem ser pensados, né, a partir de uma reflexão macro, de uma reflexão geopolítica, né? Eu sempre uso uma frase que eu acho que sintetiza bem, né, a questão. Os projetos coloniais, eles se justificaram e se alimentaram de, da concepção de que não ser heterossexual, não ser cisgênero é errado, é imoral, é um crime, é absurdo, é doentio, etc, etc, né? Ou seja, o que a gente viu, né, desde a nossa escola, né, não só como descobrimento, mas também como
exploração econômica e relação colônia-metrópole, é totalmente articulado às formas racistas, né, capacitistas, da produção de estigmas, da produção de caricaturas, da produção de formas de inferiorização de sujeitos que eram tidos pela visão europeia, cristã, branca, como formas de vida menores, desimportantes ou só importantes na medida em que geram recursos para as metrópoles, né? Essa conexão entre o individual e o subjetivo, que é sim normatizado, restringido, violentado, né? Apesar de ter resistências aí, mas como que isso está relacionado com uma política macro mais ampla, tá? Comentários breves aqui, né? De como queria passar também por essa ideia de repensar os modelos de saúde para pessoas trans, travestis não binárias. Acho que esse é um comentário de uma outra apresentação que eu quis manter aqui, né, para a gente pensar, que vai atravessar pelo menos um dos outros encontros, né? O próximo encontro em particular, né? Como que a gente reimagina esse modelo de saúde, a atenção a pessoas trans, travestis não binárias, né? E, por sua vez, pensar o espaço-tempo interseccional da identidade de gênero é a gente considerar a complexidade e a amplitude das identidades de gênero, né? Ao invés da gente querer ter um guia final e acabado de travesti é isso, mulher transexual é isso, homem trans é isso, pessoa transmasculina é não sei o que, com tal trajetória padrão, etc., é a gente se deparar com a impossibilidade dessa definição tão categórica e cristalina, mas, ao mesmo tempo, como a gente opera políticas públicas, relação com instituições, relações com o campo de direitos humanos, no judiciário, na criminologia, como a gente negocia essas questões, né? Acho que esse é uma outra questão que eu queria, né, de alguma forma dialogar com vocês, né? Não só com esse enfoque de saúde mental, né? Eu acabei puxando esse trechozinho de uma outra apresentação mais focada em saúde, acabei me passando, mas como a gente opera a partir dessa complexidade, podendo pensar outras maneiras de propor políticas públicas, relações com instituições, etc., né? Um exemplo que volta e meia eu acho bacana trazer é a Lei de Identidade de Gênero argentina, né? Que ela não necessariamente se pautou pela nomeação de que, não, a pessoa que pode alterar o seu documento, a Lei de Identidade de Gênero na Argentina, as leis de identidade de gênero geralmente são em torno da possibilidade das pessoas, especialmente trans, né, alterarem seus documentos, seja nome quanto o marcador sexo feminino ou gênero, né, feminino e masculino. No caso da lei argentina, não se especifica que a pessoa que requer a alteração de nome e gênero tenha que se afirmar enquanto uma pessoa trans ou travesti. Quero fazer esse breve comentário porque às vezes a questão não está necessariamente em eu definir cristalinamente as identidades, mas às vezes eu posso ter uma ampliação de determinado direito ao evitar essa nomeação identitária. Eu não quero dizer que é sempre assim e que não haja momentos em que seja estratégico a nomeação das identidades, mas que
A depender dos contextos, você pode ter algum determinado contexto no qual possa ser interessante, visando a ampliação de determinado direito às pessoas de forma mais geral, você prescindir do uso, você não utilizar em determinada política pública os marcadores das identidades. Tá? É um diálogo que a gente também vai fazer no decorrer desses processos. Tá? Uma breve citação do MCZ, que eu convido, né, vocês a olharem o Drive, ler ao menos a parte inicial do texto, né, desse pequeno livro, né, Discurso sobre o Colonialismo. É um dos textos fundantes, né, das perspectivas decoloniais, pós-coloniais, de todo um movimento poético, né, à sua época, no bojo né, no contexto das lutas anticoloniais no continente africano. Então, acho que é uma obra bem interessante, né? Pensarmos o colonialismo, penetrar no essencial desse colonialismo, significava desmontar os mecanismos de exploração do sistema, desvendar suas contradições, particularmente do pensamento burguês, né? Mas também a gente poder imaginar o que nos permite triunfar sobre essa vergonha do século XX. E essa vergonha do século XX é a Segunda Guerra Mundial, é a ascensão dos fascismos, né? Espero que no Zap não tenha ninguém dizendo algo assim, porque eu não estou acompanhando. Já vou para o chat que eu vi que tem mensagens lá. Mas essa colocação do César, né, que me parece muito importante. A civilização dita europeia é incapaz de resolver dois problemas fundamentais a que ela deu origem. O problema do proletariado, né? Estamos falando aí do processo de ascensão do capitalismo, né? E o problema colonial, que é parte do que garante, né, no termo marxista, a acumulação primitiva, né, os recursos, né, o roubo das colônias, que fundamenta as revoluções industriais e o capitalismo moderno que vai desembocar no nosso capitalismo de hoje, né, o contemporâneo globalizado. Tá? Nesse sentido, na visão de César, a Europa é indefensável, né? E por que a gente toma ela e a sua ancestralidade que vai até os gregos, né? Como gostam de colocar, né? Tudo se inicia com os gregos, aparentemente, porque a gente parte desse paradigma para produzir os conhecimentos, para produzir poder até hoje, né? Então, um pouco esse é o questionamento de César que eu queria compartilhar com vocês. E fazer uma ponte com um dos livros, né? Um dos textos que eu queria, no outro encontro, dialogar, que é o do Amartya Sen, esse economista que me parece ter contribuições muito importantes e uma perspectiva bastante bacana. É um senhorzinho, parece um senhorzinho fofo. Gostaria de conhecê-lo um dia, quem sabe, né? Sobre a ciência ocidental e a história global, né? Acho que dentro desse um trecho interessante de pensar, né? De como a ciência ocidental, ou o que se chama de ciência ocidental, se apoia em uma herança mundial, né? As cadeias intelectuais que, né, estão no que hoje a gente chama de ciência são muito mais complexas do que tudo tem origem na Grécia, né? Na Grécia, na antiguidade, né? Então, por exemplo, né, o sistema decimal na Índia e toda essas viagens, né, essas migrações de conhecimentos e saberes que passam por árabes, passam por muitos outros grupos étnico-raciais fora dessa ancestralidade, né, dessa matriz ocidental, né, que vem da antiguidade clássica da modernidade colonial. Tá? Bom, aqui eu já quero parar esse momento aqui para voltar com vocês. Me desculpem.
não ter ficado no chat. A Roberto teve que sair. Oh, que pena. Alexandre também. Que que pena que vocês não puderam ficar, mas espero que a gravação seja bacana para vocês. Joelson menciona, né, a lei integral para pessoas trans do Uruguai, né, que foi uma evolução mais recente, uma conquista política mais recente, se não me engano, final do ano passado, se não estou equivocado, né? A lei integral que, enfim, falei da lei de identidade de gênero, né, relacionada à alteração de documentos, mas também explicitando que essas leis também, no geral, né, pelo menos têm princípios mais gerais sobre a questão da saúde específica para pessoas trans, tá bem? 2018, referendado ano passado, né? Tava em votação ano passado, de fato, acho que foi isso. Obrigada, viu, Joyce? Bom, acho que esses eram alguns aspectos que eu queria, né, destacar inicialmente. Queria deixar aqueles segundos de silêncio para ver se alguém se anima a colocar algo no chat. Senão eu vou seguir com outro comentário e vou compartilhar a tela de novo. Tá bom? Vou só dar aquele segundo, tomar um golinho d'água. Espero que todos estejam bem por aí, que eu não esteja apertando a mente de vocês com os slides, com as coisas. Massa, muita gente. Um beijo grande para vocês, viu? Espero que de verdade que estejam bem. Feliz aí, né? Porque eu sei que imagino que a demanda de eventos virtuais esteja grande para vários de vocês. Fico muito feliz de vocês estarem aí ouvindo. Carol faz um comentário, né? Semana passada eu fiz um curso de introdução à filosofia africana que discutiu um pouco sobre isso. Imagino que seja a questão, né, das matrizes ocidentais e a sua centralidade, né? Pois a partir dessa lógica de uma filosofia única grega há uma grande forma de dominação, principalmente pelo fato da filosofia grega separar o logos, pensamento, do espírito. Sim, obrigada, Carol, pelo comentário. Acho que tem muitos caminhos para isso, né? E o pouco contato e aprendizado, né, que eu tive com lugares não ocidentais, particularmente, né, africanos. Nossa, me fugiu a autora agora, né? Mas é importante, né, como ao deslocar esse lugar, algumas categorias podem não fazer sentido mais e podem não ser nem relevantes. Acho que isso é importante a gente observar, né? Oyedonke ou Eyumi, né? A autora que coloca em questão, né? Para muitas filosofias africanas, a categoria gênero ela tem uma relevância distinta, né? Então eu agradeço pelo comentário e vou abrir o microfone para Brumi. Eu não sei se você mesmo consegue abrir. Consegui, acho que eu consegui, certo? Conseguiu. Oi, gente, boa noite. Então, eu não sei se eu estou me antecipando, talvez eu esteja me antecipando, mas é que você falou, além do reconhecimento dessa institucionalidade dentro da lei, pode ser também, pode ir para outros caminhos, né, essas linhas de fuga, pensando na identidade de gênero, né? Não sei se a gente vai falar mais sobre essa questão de direitos humanos, mas, assim, partindo de um lugar, né, de atuação, a favor de políticas afirmativas, conhecendo mais o campo dos direitos humanos agora, é um lugar muito complicado, assim, pelo menos da experiência que eu vejo e de outras pessoas que eu tenho próximo, que assim, a gente conseguir conquistar esses direitos muito com base nesses dados de morte, né? Então, a expectativa de vida de 35 anos, e aí é muito complicado, né? Porque você cria
assim, é estratégico, mas ao mesmo tempo eu consigo ver vários complicadores nisso, né? De você criar esse reconhecimento legal baseado nesse lugar, né? E aí eu fico pensando justamente nessas linhas de fuga possíveis, assim, quando pensa em direitos humanos, assim, nesse campo, né? Porque é isso, assim, a gente está nesse processo de políticas afirmativas para pessoas trans na Unicamp, e é isso, acaba sempre indo nesse lugar, né? Da ausência, e olha só como não tem gente, as pessoas morrem, enfim. E aí, não sei se você tiver alguma coisa para comentar sobre. Não sei se fez sentido o que eu falei. Obrigada, Blumi. Um abraço para ti, viu? Eu acho que fez muito sentido, assim, né? Essa é uma... Acho que é uma angústia em alguns níveis, né? Você tangenciou alguns deles, mas talvez o principal da sua questão relacionado, né? A de gravitar em torno, né? De dados de violências profundas de que a gente coloca, né? Jaqueline Jesus, Berenice Bento, né? Feminicídio trans, transfeminicídio. Eu acho que me parece, né? Além de um do risco, né? Sempre iminente, né? Da gente orbitar em torno de pautas a partir desse lugar, ser uma afetação na saúde mental de pessoas ativistas dos mais diferentes lugares, né? Reconhecendo aqui, né, toda uma complexidade, né, no que podemos imaginar como esses ativismos, mas também imaginando, né, que em certo sentido a gente pode ficar reativo e sem a capacidade de imaginar outras formas de política. Acho que é um pouco nesse sentido eu vejo um certo risco, né, de a gente orbitar em torno disso. Acho que o uso estratégico é necessário, ele é arriscado também. Esse é um outro aspecto, né, que você tangenciou, mas não foi tão central na argumentação. Mas são frágeis os dados, né? A gente precisa, né, especialmente aquelas imposições, né, de incidência mais direta, estando na universidade, por exemplo, como a gente produz mais e melhores dados e mais dados mais relevantes sobre a população trans travesti não binária, né? Isso diz sobre uma economia política também, né? De uma quais são os interesses das chamadas para publicação sobre os temas, né? Relacionados a questões trans, que áreas de saber têm recursos para fazer, né? Recursos e relações de poder muito significativas para fazer estudos clínicos sobre a população trans versus muitas de nós nas humanidades, né, em outros campos com menos recursos, com dificuldades extremas de conseguir fazer, né, estudos mais amplos, embora tenhamos uma ética e uma forma afetiva, né, outro tipo de relação distante dessa relação meramente acadêmica clássica, vou colocar, moderna, digamos assim, né? Com o tema. Né? Eu acho que essas são, sei lá, algumas questões que me atravessaram, assim, né? Como que a gente contribui para produzir dados mais relevantes? Se a gente pensar de um ponto de vista da economia, né? O quanto a gente está distante de pensar que vai sair de instituições oficiais um dado sobre expectativa de vida, ou pelo menos digamos, um redutor, né? Um coeficiente de redução por ser trans da sua expectativa de vida, né? Porque se a gente pensa pragmaticamente, né, quão sério é a gente defender que a gente tem, né, enquanto comunidade, temos uma expectativa de vida que é metade da população em geral, né? Se esses dados se corroboram de um ponto de vista mais oficial, isso tem uma implicação grande para as políticas públicas, por exemplo, para a previdência, né? Eu vou colocar, né,
como uma questão, um tensionamento que, né, embora a previdência esteja se tornando um sonho cada vez mais distante para quase todo mundo, previdência, né, pública, como que a gente desloca esses lugares ao imaginar que vão ter sujeitos trans, travestis, não binários que vão transitar nessas categorias de formas inesperadas para um sistema pensado a partir de um lugar cis-hétero lândico, né? Viviane. Oi, Thaís. Oi. Posso falar? Oi. Pode sim, eu vou deixar mudo aqui. Tá bem. Eu fiquei muito provocada com essa conversa da Bruna e com a tua fala também. Eu trabalho com escrita de projetos sociais, né? E essa questão, né, que até o Joelson trouxe aqui, né, da espetacularização da violência, né, essa questão de usar esses indicadores como sensibilizadores, né, por uma doação, por uma participação, uma mobilização social. Isso sempre me incomodou na minha trajetória, né? E meu exercício é sempre no sentido de quais indicadores e quais argumentos, sem negar a questão séria e a questão crítica que existe, mas quais indicadores positivos, quais argumentos positivos no sentido de construtivos, né? Poderiam ser usados e poderiam ser explorados positivamente para potencializar esses projetos que fazem muita diferença, que mudam muitas realidades, mas que muitas vezes se justificam somente pelos pontos negativos, né? Pelos pontos que justamente a gente quer mudar, mas que tem muita coisa boa sendo feita também. É uma reflexão que eu trago. Não sei se isso tem resposta, né? Mas é mais um ponto para a gente olhar. Thaís, boa noite. Te agradeço, viu, por esse comentário. Acho que abriu algumas coisas aqui para compartilhar também, né, com vocês. Como alguém que também, como ativista, né, mas também de um lugar de pesquisa, né, pensando nessa questão de produção de projetos, de tentar arrecadar fundos, etc. Quais são essas fronteiras? Porque parte do que se exige, por exemplo, né, de financiadoras e tudo mais, exige esse tipo de insumo, digamos assim, né, desses dados, informações que são críticos, que são alarmantes muitas vezes, né? Mas quais as fronteiras entre a utilização dessas perspectivas e realidades e essa fronteira que Joelson coloca, né, de uma espetacularização dessa violência. Eu acho que podemos, né, nas palavras da Carla Cotirene, né, usar de uma sensibilidade identitária para pensar sobre essas questões, né? E aí, particularmente, quando se a gente se dispõe a pensar algumas intersecções, né, de classe e raça, para colocar duas fundantes ou fundamentais, de como pode se tornar mais arriscado a gente tender a exotificar, a simplificar realidades e a reduzir a nossa perspectiva sobre a agência dos sujeitos em responder às suas realidades. Meio freiriano aqui, né? Mas acho que é justamente isso, né? Como que a gente pensa nesse desenvolvimento de projetos que esteja, né, o mais profundamente articulado às demandas comunitárias possível, né? Aí né, não estou nem dialogando especificamente com o seu contexto da escrita e proposição de projetos, né? Não é individual nesse sentido, mas a gente pensar como que muitos projetos, muitas iniciativas, vou colocar especialmente no campo da saúde e pessoas trans, né, são concebidos a partir de óticas e perspectivas de financiamento completamente estrangeiras à população trans em si, né, ou ao interesse do campo, né. Então, eu quero enfatizar nesse sentido que, né, espero estarmos numa frequência decolonial interseccional
que considere que a presença, no caso, né, que a gente está dialogando, de pessoas trans, travestis, não binárias, de como a presença delas, seja como profissionais, seja como pesquisadoras, seja como ativistas, seja como sujeitos de pesquisa, né, pessoas que vão ser parte dos insumos da produção de conhecimento, né, digamos assim, de como que elas tenham ingerência sobre desenho, a implementação e a avaliação e monitoramento dos projetos. Esse é um desafio para todas nós, né? Porque a gente lida com uma ecologia, uma economia política que muitas vezes opera na forma moderna ocidental. Esse moderno, esse é o meu caipira, né? Moderno ocidental. Que vai ter métricas quantitativas, vai ter um foco extremo em métricas quantitativas, que vai colocar muita importância em eventos e menos importância em confiar recursos para as comunidades, enfim, tem muitas questões. Acho que só um comentário dentro disso também, porque é uma experiência de trabalho minha, né, de como foi importante focar em questões como autocuidado, segurança digital entre ativistas. E notar como que, para muitos de nós ativistas, esse modelo cristão do sacrifício permeia as nossas realidades. O que eu quis dizer antes lá, né? Sobre como que, às vezes, a subjetividade catequizada nos afeta de formas inesperadas, é um pouco por isso também, né? Não é só se acreditamos em não Jesus Cristo e nas histórias da Bíblia, mas é também as nossas maneiras de enxergar as lutas políticas nas quais acreditamos e achando que só através do nosso sacrifício a gente vai estar realizada e sendo o melhor possível para o mundo e para as outras pessoas. Nada mais cristão do que o sacrifício, sabe? E deixar o autocuidado de lado e deixar a ideia de que somos comunitariamente e que respondemos só no coletivo, somos muito pequenas para transformar o mundo sozinhas, me parece importante também, né? Então, acho que essa questão dos projetos me levou para esse ponto, né, de que podemos imaginar mais para além dos lugares, né, de vítimas de violência e de pessoas e comunidades sem agência, tá? Acho que a gente divagou bastante assim, né, nessas duas conversas, mas achei massa e vou passar para um comentário breve do chat aqui, tá? Yasmin, sobre o uso estratégico dos marcadores sociais, identidade de gênero em políticas públicas e leis. Olha, vou conectar com o ponto de Brume também sobre ações afirmativas, né? Eu acho que são fronteiras muito delicadas sempre, né? Acho que a decisão entre, né, o uso de identidades mais explícitas, né? Essa política se destina a pessoas travestis, transexuais, trans, não binárias, etc. Enfim, várias configurações possíveis para isso. Às vezes vai ser mais dentro do que se coloca no movimento social, né? Pessoas travestis, mulheres transexuais e homens trans, né? Pessoas transmasculinas tá no movimento. Até onde me consta, homens trans, mulheres transexuais, travestis. Em outros momentos, eu dizer que todas as pessoas têm o direito a ter a sua identidade de gênero auto-percebida, reconhecida em documentos. Pode ser uma alternativa mais interessante. Quando a gente fala de ações afirmativas, a gente teve um debate super complexo, mas que foi bem frutífero, né? Para pensar a necessidade ou não, ou se era melhor ou não, né? Que nas políticas de cotas para pessoas trans houvesse alguma maneira de heteroidentificação, né? Assim como nas cotas raciais, né? Há comissões de verificação e tudo mais diante de fraudes. E foi um debate bem frutífero no sentido, porque
acho que o debate trans em torno das ações afirmativas, ele traz uma complexidade específica, né? Porque, bom, a gente considera que a autoidentificação é um parâmetro muito fundamental para a gente pensar a identidade de gênero. Ao mesmo tempo, a gente sabe que no mundo real, pessoas fraudam processos institucionais para benefício próprio, né? Ao mesmo tempo, instituir uma comissão de verificação é sempre o risco potencial de que alguém levante a mão e diga, bom, há pessoas profissionais com competência para isso, e são psiquiatras e psicólogos. E quais profissionais vão ser eleitos no nosso contexto em que reitores eleitos estão sendo ameaçados de não tomarem posse? Que tipo de jogo político se coloca, né? Acho que então, para responder um pouco Yasmin, assim, né? Esse uso estratégico é justamente isso, né? A estratégia é contextual. Então, o uso mais específico de determinadas identidades, a forma de verificação e validação dessas identidades vai variar de formas múltiplas de acordo com o contexto de ação, né? Eu não sei se respondo muito diretamente, mas acho que era um pouco do que eu queria compartilhar, assim, né? A estrutura Leonardo aqui, né? Gostaria que falasse um pouco a respeito da estruturação do gênero como algo binário, origens históricas, raízes no cristianismo, mas também sobre diferenças entre mundos oriental e ocidental a esse respeito. Alguns autores da NB, travestis, trans que se aprofundem nisso, meu Deus. Muita coisa, muita coisa. Mas, bom, vou colocar aqui uma referência que eu acho massa para pensar a questão do corpo, né, e sexo, e essa produção dentro da matriz ocidental é Thomas Laqueur. Qual é o nome do livro dele agora? Não me veio na cabeça, mas eu tenho certeza que alguém aqui saberá melhor que eu. É algo dos antigos a Freud, Inventando o Sexo. Exato, obrigada. Massa. Deixa eu voltar aqui, mas acho que é um pouco essa questão, né? A formação binária, ela é uma formação que tem uma relação muito próxima com a ascensão do iluminismo como maneira de pensar racionalmente o mundo, né? Então, esse lugar da filosofia, né, em pensar as dicotomias natureza e cultura, categorias que são pensadas, elaboradas por muitas teorias feministas, né? Teorias e práticas feministas. Então acho que por isso que é uma resposta muito ampla assim, mas a dimensão do público e privado, a dimensão de natureza e cultura, né? A dimensão sexo-gênero, né? E a dimensão do corpo e da mente, né? Essas dicotomias são muito profundas na matriz ocidental de pensamento. E não à toa, né? Elas foram instrumentalizadas para justificar e legitimar algumas das hierarquias. Sexo-gênero fica um pouco de lado disso, mas, por exemplo, a dicotomia entre natureza e cultura, né? Aí foi até um vídeo da Oti Curiel, desses dias que eu vi, né? De como que a conceituação da natureza, ela é, pela matriz ocidental, ela é ela é articulada, ela é indissociável da ideia de que a natureza corresponde a recursos, né? E a cultura, propriamente dita, é o lugar do iluminismo ocidental, né? Ou não à toa a ideia, né? As hierarquias produzidas da forma racista, né? Da modernidade colonial, foi de associar, né, culturas não ocidentais ao primitivismo da natureza. Então, acho que essa estrutura binária nesse sentido, né, acaba sendo importante para pensar
a estrutura sexo-gênero, mas ela tem raízes filosóficas mais profundas, né? Não sei se eu respondi muito diretamente, porque foi muito, muito babado, assim, muita coisa. Maria Rosa queria falar. Deixa eu só ver rapidinho se tem algum outro comentário que eu possa fazer. Eu passo para Maria Rosa, que quis falar, tá? Chico, Francisco Sena, estamos ampliando a linguagem, experiências e identidades transmasculinas no movimento também. Como mais uma identidade possível, mas é muito difícil nos espaços de disputa mais institucionais ou com o Estado, né? Acho que isso perpassa, né? E o Jim Spade, que é um homem trans, um acadêmico, né? Ele tem um breve comentário no texto dele que eu acho massa de pensar, né? De como que a gente possa ver essa ampliação, essas modificações na linguagem como formas de adaptação nossa aos contextos políticos que enfrentamos também, né? E entender essa dinâmica com uma certa tranquilidade. Vou fazer a budista aqui por um momento, né? Tudo é impermanente nesse sentido, mas também deve ser estrategicamente contextual, né? Vamos falar em algum momento aqui, provavelmente, de como a própria ideia de identidades trans, por exemplo, ela é profundamente ocidentalizada. E para muitas comunidades ao redor do mundo, não faz muito sentido, ou, quer dizer, não faz muito sentido se pensar a partir do paradigma trans, mas às vezes isso é necessário para, seguindo pensando na questão dos projetos, pensar o acesso a financiamentos de determinados lugares, especialmente Europa, América do Norte, né? Esses fundos mais amplos assim, muitas vezes eles vão demandar certas categorias, certos conceitos. E acho que isso é muito importante para a gente pensar assim. E massa trocar essa ideia. Gostaria de falar sobre a questão do AB, né? Essa questão do autocuidado e saúde mental para militantes de comunidades LGBTQIA+. Vou passar para Maria Rosa. É isso, né? Maria Rosa quer entrar aí? Vou colocar meu microfone Boa de novo. noite a todos. Sim, Vivi, muito bom estar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou só falar um pouquinho, muito rápido, porque eu venho realmente de uma estrutura mais absurda possível, né, de pensamentos sobre todas essas identidades, e a proporção que, obviamente, venho estudando sempre foi muito contra, mas eu cresci, me formei e trabalhei muitos anos considerando algumas lógicas e lógicas e questionando. E aí demorou um tempo muito grande para conseguir encontrar leituras que fizessem sentido para mim também. Então, desconstruir isso tem sido, além de um prazer pessoal, né, realmente um caminho muito interessante, né, de convivência comigo e com tudo ao meu redor. E aí, no meu trabalho, eu trabalho numa área de organização não governamental, voltada, já há alguns anos, voltadas a crianças, né, e adolescentes em situações de violências. E todas essas circunstâncias, né, inerentes às discussões LGBT, gênero e todas essas, elas são muito permeadas por uma, desculpe a forma até grosseira de falar, por uma ditadura mesmo de sentido sobre isso. E existe uma institucionalização mesmo, de uma desqualificação do outro, que me incomoda há muitos anos, né? E, em particular, pelo menos uma grande maioria está muito relacionada às questões religiosas, que para mim também já é um grande incômodo. Mas aí são um pouco opiniões minhas. E
eu venho pensando há cerca de um ano e meio, em de que forma, ou se existem, não sei, talvez outros estudos ou outras pessoas que já atuam muito veementemente numa possibilidade de abrir o campus nesses espaços, para que tenha diálogo com essas crianças e adolescentes que estão inseridas nesse contexto e que estão abertas a um aprendizado, a uma nova forma de enxergar os seus corpos, enxergar as suas formas de pensar, mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo aqui é um grande debate por aqueles que são os condutores desse processo. Então, para mim, eu tenho uma grande dificuldade em encontrar pessoas que possam favorecer uma abertura, primeiro, a essas gerências, para que elas possam entender como essa discussão ela é muito além do que é do meio acadêmico, mas ela faz parte de um dia a dia. Agora, de um dia a dia de uma forma, como eu poderia dizer numa linguagem popular, de uma forma séria, de uma forma que cuide do indivíduo, que cuide daquela criança, que cuide daquele adolescente, que está óbvio para quem tem uma sensibilidade que digamos assim, que a vulnerabilidade social dele vai para muito além de uma questão das famílias desestruturadas, da própria fome, do próprio contexto social em que vive, dos bairros que fazem parte. Então, talvez eu peço, na verdade, talvez um olhar, um auxílio de existem essas digamos assim, essas instituições ou esses grupos ou esses profissionais que possam fazer esse diálogo, né, e que possam enfrentar essas gerências, enfrentar no sentido de fazer com que elas ampliem um pouco o olhar e permitam a entrada nessas instituições mesmo, para que possa haver um trabalho real sobre esses meninos, né? Assim que eu chamo de todos eles, porque eu vejo no meu dia a dia, e eu posso falar realmente com propriedade, onde existe uma violência muito maior, né, do que a própria violência que discutem que eles estão inseridos, que é a violência de não validar aquilo que realmente ecoa de cada um deles. Então, é mais assim, tem tantas pessoas aqui, de repente, possam me auxiliar um pouco a conseguir um caminho que possa favorecer esses espaços nesses lugares que estão fechados, mas eles estão fechados, na verdade, pelos pensamentos, não pelos seus financiadores como possibilidade de abrir esse espaço para essas discussões e diálogos, mas para esse tipo de público, né, que entende apenas isso de uma forma bastante circense e nem conseguem ou não são estimuladas de forma alguma a serem indivíduos, a serem realmente pessoas, a valorizarem aquilo que são e a reconhecerem e a seguirem, né, dentro das suas próprias características. É um pouco isso que eu trago como um pedido de auxílio de vocês. Agradeço. Maria Rosa, eu agradeço, viu? Vou passar só para Abi Sampaio, também, sobre a questão do autocuidado e saúde mental. Queria fazer um comentário, né? Olá, boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Obrigado pela oportunidade, Viviane. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da inquietação que eu venho sentindo nos últimos anos
desculpe, e mais recentemente agora, na última semana, que eu, enquanto pessoa não binária, eu percebi que a questão do autocuidado e o desenvolvimento de amor próprio, autoconfiança, né, toda a questão em volta da saúde mental, ela me fortaleceu enquanto pessoa e me possibilitou um autoconhecimento muito bom, né? Assim, eu me sinto muito mais preparado para enfrentar o mundo todo como militante, como pessoa em existência, para me fazer presente e ocupar os espaços, né? E isso me possibilitou muitos passos na minha vida hoje e eu vejo que isso é muito importante na vida de todos nós, né? Porque sem essas bases a gente não consegue resistir a todas as demandas que vêm lá de fora, né? A gente não consegue avançar nas nossas lutas. E eu acredito que isso seja muito importante para todos nós, né? Inclusive agora, num episódio que aconteceu, não sei se vocês estão sabendo, e eu peço licença para levantar, não querendo causar, mas aquela questão de um grupo específico de lutas LGBT falando sobre questões políticas excludentes, né, de uma parte ou de outra, de trans e de pessoas LGBTs, né, e aí gera essa questão, essa situação intrigante, né, e aí eu me deparo no discurso de Boal, né, de Augusto Boal, sobre quando a gente, enquanto oprimido, sofre tamanha opressão que passa a propagar a opressão perante os nossos iguais, né? Então, eu não sei se eu estou falando uma colocação um pouco errada, me corrijam, por favor, mas eu acabo tendo essa visão, né, de que a opressão acaba sendo tamanha que a pessoa, enquanto oprimida, ela não tem o autocuidado e a saúde mental trabalhada a ponto de não se perceber nessa colocação, nesse lugar. Não culpando o oprimido, mas sim tentando empaticamente me colocar no lugar dela, né? Então, eu acredito que seja muito importante a gente também trabalhar esse discurso e essa colocação e contribuir para que essa mensagem seja exercida por todos nós, né? Por toda a comunidade também. Obrigado pelo espaço. Desculpe ocupar mais um tempo, tá? Gratidão. Agradeço muito, Abi, pelas palavras e talvez, né, ensaiando alguma resposta, não sei se vai ser suficiente, mas acho que a gente pode também, né? Acho que essa é uma oportunidade da gente conhecer outras pessoas que talvez tenham respostas mais diretas à sua inquietação, né, Maria Rosa? Sobre a questão da crianças e adolescentes, né? Eu vou colocar aqui. Stona, você estava fazendo um curso com a Sofia Faveiro sobre crianças e adolescentes trans, não? Ou identidade de gênero e crianças e adolescentes, algo do tipo, não? Bom, de todas as formas, né? Sim, né? Massa, se você quiser comentar brevemente, eu não sei onde você está, Maria Rosa, mas Sofia Faveiro, particularmente, né, que eu conheci, né, o trabalho dela do mestrado sobre infâncias, acho que ele desloca muitas questões que talvez estejam, né, permeando algumas pessoas gestoras dos espaços. Acho que esse esforço de você, né, negociar institucionalmente com as pessoas gestoras uma maior sensibilidade a essas questões é algo muito válido, sabe? Se há alguma disposição, se você acha que tem uma certa estratégia para chegar, né, e conseguir organizar uma atividade e tudo mais. Bom, acho que no seu contexto certamente deve ter, né, pessoas ativistas, quando não pessoas profissionais consultoras no tema, né, LGBT, QIA+, que poderiam fazer esse tipo de momento e reflexão organizacional mesmo, né? Como lidar com isso? Porque vocês, né, a instituição, pelo que eu entendi, lida com questões muito delicadas, para além de serem crianças e adolescentes, com questões de violência também, né? Acredito que
como dizer, né? Acredito que as questões de identidade de gênero e sexualidade são fundantes para a gente pensar, junto com as questões de classe e raça, para pensar esse tipo de atenção junto, né, a crianças e adolescentes. Me parece ter um certo nível de evidências significativo para fundamentar, né, a ideia das violências específicas contra, não necessariamente quem se identifique, e essa é uma questão interessante, né, que não necessariamente as crianças e adolescentes precisam se identificar explicitamente enquanto trans ou LGBT para que você possa identificar determinados processos de violência que são cis heteronormativos, né? Acho que essa é uma questão que, por exemplo, desvia o foco da questão identidades autopercebidas e afirmadas para um lugar de promovamos espaços-tempos nos quais seja possível viver quaisquer identidades e expressões de gênero e quaisquer sexualidades, enquanto sujeitos, né, e dentro das suas capacidades e processos de desenvolvimento, que a gente possa elaborar, né, sobre nós enquanto sujeitos, né, dentro de um paradigma de que não devemos sofrer violência, não devemos aceitar nada sem o nosso consentimento, nosso corpo como um lugar, né, que merece cuidado, respeito, afeto, né, que merece ser compreendido na sua complexidade, né? Então, me parece que a gente tem muitos campos para a gente deslocar nesse sentido. O outro lado disso é que, né, a gente vive um contexto totalmente reacionário em relação a isso, né? Parte, inclusive, do que eu acabei de falar pode ser muito tranquilamente distorcido para dizer, né, que estamos fazendo apologia a determinadas práticas sexuais entre crianças, etc. Né? Então, acho que o outro lado do que eu queria dizer é de haver um cuidado muito estratégico em relação a como isso é colocado perante a instituição em que você atua, né? A pedagogia do oprimido de Paulo Freire, né? As inquietações de Abe, né? Penso eu, né? Que dentro desse comentário seu, sabe, Abe, acho que tem essa questão, né? De como a gente, por um lado, né, o que é pensar o nosso autocuidado, as demandas que o ativismo nos coloca, inclusive em termos da exposição, né? Porque J. Mombassa coloca essas questões de forma muito bacana, né? O lugar do sigilo, o lugar do insondável, Castiel Vitorino brasileiro também, né? Vou jogando uns nomes aqui e ali, né? Mas nós temos o direito a sermos insondáveis também. Nós temos o direito. Vocês sabem qual é a cara do presidente do Bradesco? Qual é a cara do presidente, sei lá, do Safra? Não são necessariamente pessoas públicas que, né, todos conhecem e não precisam disso, pelo contrário, né? Vamos pensar né, no nosso direito ao privativo, ao sigilo, ao insondável, como parte também de estratégias do autocuidado, né? Entendendo também que a nossa forma hegemônica do ativismo LGBT às vezes demanda exposições inseguras, para dizer o mínimo, né, de muitos de nós. Como que a gente negocia com isso? Não estou falando para a gente deixar de fazer, mas como a gente negocia os termos disso, né? E eu acho que, né, essas divisões internas de movimentos, né, internas e externas, né, os feminismos, alguns lugares dos feminismos internacionalmente têm colocado contra todo o paradigma de direitos humanos e as próprias categorias de identidade de gênero, né, e sexualidade. Então acho que é massa a gente seguir, né, pensando solidariedade, pensando interseccionalmente, para justamente a gente conseguir mostrar, né, que as pessoas não estão se protegendo ao atacar os direitos trans, achando que elas estão salvas na inclusão na cis heterolândia.
porque não estão no fundo. Ou podem até estar, mas são cúmplices de um sistema violento, né? Stona, por favor, entre aí para fazer esse comentário. Desculpa, eu me alonguei um pouco. Estão me ouvindo? Sim? Boa noite, pessoal. Enfim, prazer enorme estar aqui. Acho que é impossível sair ileso de Viviane Vergueiro, então ela transformou a minha vida e a minha teoria, então só quero agradecer e elogiar e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que eu só queria comentar um pouquinho uma questão, acho que o que a Maria Rosa aponta talvez abra para vários questionamentos que vão surgir ao longo do curso, mas tem uma questão que me parece central, e aqui eu vou pensar tanto com a Sofia um pouquinho, quanto com o que eu tenho observado no meu percurso, que existe meio que um abismo, né? E acho que isso que a Maria Rosa coloca, nos evidencia mais ainda o abismo que há entre a academia, né, e os trabalhadores de ponta, digamos assim, né? Ou seja, quem trabalha na ponta enquanto política pública, seja assistência social ou questões de saúde, né? Porque enquanto a gente está em algum certo momento discutindo, sei lá, pós-identitário, teoria queer, que obviamente eu sou totalmente a favor e me coloco politicamente nesse lugar também, né, que é a gente da academia, digamos assim, quem está na ponta ou quem está, digamos assim, diretamente lidando com certas populações em diferentes condições de vulnerabilidade, às vezes não chega a essa discussão, né? Ou seja, a gente fica com esse abismo entre academia e ponta, né? E isso acho que é muito frequente. E quando tem essas discussões, ou seja, quando tem essas falas como a da Maria Rosa, acho que a gente tem que ficar cada vez mais preocupado em se perguntar para quem que o nosso conhecimento serve, né? Então eu acho que, obviamente, Viviane está muito preocupada com isso, acho que todo mundo que está aqui também de alguma forma se preocupa com isso, mas acho que isso é um ponto, né, da discussão que eu acho que vale a pena a gente pensar, ou seja, até onde essa nossa militância política e esse nosso discurso chega para diversos outros lugares que não só o nosso eco acadêmico, né? Mas acho que também tem o limite de cada um. Eu não acho que é obrigatório que todo mundo faça isso, mas eu acho que é importante a gente lembrar, né, que o nosso eco não é só a nossa academia ou o nosso círculo, mas que tem pessoas que de alguma forma na ponta precisam muito que essa discussão chegue. E às vezes não é nem chegar com um slide super bem preparado, né? Digo, nosso, mas é justamente uma roda de conversa, levar o gênero como um debate necessário, né? Muito nessa cautela que a Viviane fala, né? Ou seja, não é a gente chegando com uma bandeira arrombando a porta que a gente vai conseguir às vezes ser ouvido, né? Mas é justamente nessa sutileza às vezes que é necessária e que eu não concordo que sempre seja assim, né? Acho que a gente não só é escutado nesse lugar de apaziguamento, de docilidade, né, que nem o J. Mombassa fala, né? Acho que às vezes não, às vezes que a gente não tem que utilizar da docilidade porque não foram nem um pouco dóceis durante todo o processo com a gente, né? Mas acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que a infância, agora falando um pouquinho com a Sofia Faveiro, né, que acabou de lançar um livro Crianças Trans e também Pajubá Terapia, que eu recomendo muito que todo mundo conheça. Ela de alguma forma coloca o quanto na infância se torna muito mais visível para a gente o quanto essas questões coloniais são postas compulsivamente, né? Ou seja, qualquer manifestação fora de um lugar cis-hétero é automaticamente capturado para um lugar de repreensão, violência, punição, né? Enfim, a Vivi fala muito bem disso naquelas 3 maneiras da gente interpretar a cisnorma, né? Provavelmente ela vai falar, né? A pré-discursividade, a binaridade, a permanência. Então, eu acho que talvez a infância seja um dos campos que a gente mais tem que se voltar a atenção nos últimos tempos, justamente para a gente começar a ver como é que a gente se posiciona politicamente diante das infâncias, né? Então, pensando pela Maria Rosa, no momento em que a gente está falando sobre política pública, principalmente da assistência social, não sei se é bem onde ela trabalha, mas pensando, né, no contexto de acolhimento e tal, a gente vê ali onde tudo falha, né? Onde o Estado falha, onde a família falha, né? E eu acho que às vezes e às vezes, muitas vezes pode ser justamente falhar no sentido de que gênero e sexualidade são levadas a partir de um critério cis-heteronormativo, né? Então a família joga fora, descarta, expulsa, maltrata, né? Acho que isso também é um dos motivos, não o único, obviamente. Então, eu acho que talvez é um pouco isso, né? Começar a prestar atenção de como a gente está discutindo a própria constituição do sujeito, o próprio desenvolvimento, né? E de quanto esse discurso nosso
ele, para nós, de alguma forma, às vezes parece estar muito evidente, né? Dependendo de quando a gente vai discutir. Mas para lugares aonde às vezes realmente também precisa, não chega, né? Então eu fiquei lembrando um pouco disso, assim, quando você falava. E, enfim, trazendo mais a Sofia Favero aí como um eixo aí de discussão importante, né? Um elo aí para pensar um pouco das infâncias. E acho que ela trabalha bastante essas coisas no livro dela, Crianças Trans, justamente esse debate de, bom, como que a gente lê, interpreta as manifestações da infância, não diretamente como algo identitário, mas como uma possibilidade de expressão singular, né? Mas era só para contribuir mesmo. Tipo, quem sou eu na fila do pão, né, para querer comentar qualquer coisa de Vivi, mas só para trazer um pouco desse lugar aí que eu observo um pouco na fala. Obrigado. Oi, Stona, agradeço muito. Boa noite, viu? Eu acho que só comentando também, né, algo que sobre, né, o que você falou para além da academia, né? Queria pensar junto, né, nesse sentido também de como a gente pode repensar os parâmetros do que a gente considera sucesso na academia, sabe? Isso para mim, assim, dentro do que, onde eu quero produzir, com quem eu tenho interagido, sabe? Isso se tornou um lugar, lógico, né, atravessado pelos privilégios de poder ser convidada para muitos lugares e tudo mais, mas como que me perceber valorizada, reconhecida por determinadas redes e lugares, sabe? Como isso foi sendo conduzido de uma maneira que não se pautou necessariamente por uma busca por determinados, né? Vou publicar aqui por causa do Qualis e aqui por causa disso. Então, talvez meio que fechando assim, né? Esse encontro de hoje, então, chegando às 9, mas a gente poder repensar o que são os parâmetros de sucesso e fracasso das nossas experiências e trajetórias, né? O que são as redes que queremos constituir, como pensá-las criticamente, né? E como que, bom, se essas redes não têm pessoas trans, eu espero que tenha mais pessoas trans, travestis não binárias, né? Porque estamos em todos os lugares, né? Então, acho que é isso, sabe? Essa pergunta retórica que muitos de nós nos colocamos, né? Em falas, em participações públicas, mas também em níveis interpessoais, né? Quantas pessoas trans você conhece? Isso, de alguma forma, é para convidar, né? Todos vocês, né? Para a gente poder pensar, talvez, né? De que maneira os nossos mundos têm as suas realidades restringidas, os seus imaginários restringidos. E espero que explorar um pouco por alguns caminhos o conceito de identidade de gênero e algumas reverberações a partir desse conceito podem ajudar a desaprender alguns desses constrangimentos e restrições. E também, quem sabe, né? Espero que agir e transformar esse mundo em que vivemos, no nosso contexto específico, e particularmente, né, entre nós, pessoas trans, travestis, não binárias, né, que a gente consiga seguir vivendo, conseguir, né, pensar estratégias para viver e encontrar bem-estar. Inevitavelmente, nesse mini curso, a gente vai passar por, né, dados difíceis, informações difíceis, processos, né, complicados, mas eu espero que seja também um lugar de encontrar um certo, né, acolhimento, uma certa cumplicidade pela desintegração dos sistemas cafonas e cis-heterolândigos, né? Vamos pensar projetos e idealizações, né? Acho que era isso. Janete, sociedade e família não estão conversando sobre gênero e identidade, existe um vácuo social silencioso, né? Quebrar esse silêncio seria um caminho. Eu concordo, Janete, acho que temos que quebrar vários silêncios, né, de fato, em invisibilidades e tudo mais, conversas que são tidas como muito incômodas de serem feitas, mas são necessárias.
às vezes até repensar ancestralidades, né? Porque não à toa, né? Tende-se a apagar existências LGBTI, né? Em muitas das nossas famílias, né? A gente vê apagamento de pessoas não brancas, né? De trajetórias imorais, etc., né? Enfim. Alguém tinha comentado alguma coisa que eu queria falar, algo que alguém falou do direito à opacidade, né? Que bom que falou essa citação. Luna, um beijo também. Que bom que está sendo um momento trágico, bacana. E aí, sabe, comentou sobre projeto, né? Pra gente quebrar esses muros da academia. Acho que isso é um projeto importante. Lagoie, Chu, Luísa. Um beijão. Essa segunda mesmo, né? Estamos aí, né? Trocando essa ideia. E não sei, eu acho que era um pouco por aí. Eu tinha algo. Queria fechar com algo dos princípios de Yogyakarta. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Rapidinho. Acho que vocês estão vendo aí, né? Direito ao reconhecimento perante a lei. É o terceiro princípio dos princípios de Yogyakarta. E só para passar, assim, né? Então, né? Dar uma primeira passagem, apresentação desse texto para quem não conhecia. Mas é um documento do campo de direitos humanos muito importante para quem trabalha no campo de, né, direitos LGBT, identidade de gênero, sexualidade, porque ele faz uma leitura dos direitos humanos consagrados de forma universal, mas com uma lente focada na questão de sexualidade e identidade de gênero, né? Então, bom, eu só fiz sublinhei aí, né? O direito, toda pessoa tem o direito de ser reconhecida em qualquer lugar como pessoa perante a lei, né? E isso, no campo de vista específico LGBT, né? Isso tem uma implicação muito importante da possibilidade de vivência das orientações sexuais, seja no sentido das práticas sexuais, mas seja também no sentido da suposição social sobre sua orientação sexual, ou seja, você pode ser a pintosa que você vai estar de boa, né? Ou da identidade de gênero, que eu só destacando aqui, né? Em termos das cobranças aos estados, né? Os itens B, C, E e F, né? Que são tomar as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa, né? Esse autodefinido é muito importante, né? Porque historicamente esses processos só foram possíveis via laudos psiquiátricos, entre outras restrições que, enfim, muitas vezes tornavam o direito restrito a poucas pessoas, né? Por sua vez, deixa eu só ver o chat aqui rapidinho. Esse texto foi enviado, eu subi ele hoje, mais cedo, tá? Mas tá no site? Não, tá só no link. Eu vou subir ele também, tá bem, gente? O item C, né? Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos necessárias para que haja procedimentos para essas trocas de documentos, né? Que indiquem o sexo e o gênero da pessoa, né? De forma a refletir a identidade de gênero autodefinida, tá? Garantir que essas mudanças sejam reconhecidas também, né? Ou seja, não basta botar, sei lá, uma carteirinha que ninguém vai aceitar, né? Tem que ser documentos oficiais e também implementar programas focalizados para transições de gênero. Veja, né, como que a partir de um direito universalmente reconhecido, a gente chega a medidas específicas para uma determinada população. E não necessariamente nesse documento, né, eu faço uso dos marcos identitários,
até por ser, né, um documento de princípios, né? Então são bem universais e tudo mais, bem amplos, digamos assim. Esse documento eu gosto muito dele também para usar em alguns processos de formação, porque ele tem uma definição sobre orientação sexual e identidade de gênero bastante geral, né? Então eu convido vocês a darem uma olhada aí também, né? Identidade de gênero como sendo né, essa experiência interna, individual, que pode ou não corresponder ao que se atribui no nascimento, tá? Notem também que, bom, esse conceito está sob ameaça, né, desses processos conservadores. Não à toa a categoria gênero tem sido tão ameaçada, né? Acho que é isso. Ficou talvez só essa pendência de subir, né, o arquivo, mas da minha parte eu acho que era isso que eu queria compartilhar por hoje. Eu estou numas semanas meio emboladas, assim, né? Começando um trabalho novo, vou comentar, né, talvez nos próximos encontros comentar um pouquinho mais, até pelos entrelaçamentos. Mas agradecer pelo tempo de vocês, pela possibilidade aí. E vamos compartilhando. O drive do curso eu vou tentar atualizar de acordo com o processo também, né? Colocando algumas coisas interessantes que forem surgindo, assim. Também a partir do que vocês forem trazendo, tá bom? Agradeço muito, tô vendo aqui as mensagens. Muito obrigado, viu? De verdade. Espero que seja um fluxo proveitoso para todo mundo, né? Não é, feliz pelo sacrifício de vocês também. Estarei aí nessas noites de segunda e quarta, nessa semana e na próxima. Fabinho, passando Gente, para ti. a Vai. gente está encerrando então o nosso encontro de hoje. Que diálogo maravilhoso, né? Um momento lindo de aprendizado. A gente aprende muito ouvindo a Vivi. Então, continuem também interagindo no grupo, caso vocês tenham sugestão de texto, de vídeo, enfim, trocar ideia. Aproveitem o espaço do grupo também para trocar ideias. A gente continua dialogando por lá. Quaisquer dúvidas técnicas também a gente vai resolver tanto pelo e-mail quanto pelo grupo de WhatsApp. E a gente vai atualizando o Drive à medida que o curso for acontecendo. Ele é bem dinâmico nesse sentido, ele está aberto. Então, a gente avisa sempre que a gente fizer alguma contribuição no Drive e realizar troca de textos até mesmo pelo grupo, tá? Então é isso, uma ótima noite a todas, pessoas. Fiquem bem e a gente se vê na quarta-feira, tá? Até quarta, minha gente. Um abração. Seguimos em contato. Autocuidado, hein? Não vão ficar no grupo de Zap às 10 da noite. Cuidado. Mas vamos seguindo trocando essa ideia. Beijo grande. Gente, hein? Que massa, que massa. 70 pessoas.